Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Faz tempo que eu não começo o nosso podcast com essa bonita saudação. Hoje é terça-feira, 22 de novembro de 2022, e a igreja celebra Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos. Me diz aí nos comentários se você toca algum instrumento ou canta na igreja. Vamos conhecer os dons aí dos nossos ouvintes. Você pode participar deixando seu comentário no YouTube, Peregrinos do Rossio, ou no meu Instagram, padre.heriberto. Mas deixa sua mensagem mesmo. Eu quero muito saber se você louva e serve a Deus através da música. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntavam: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje começa o discurso de Jesus chamado Discurso Apocalíptico. É um longo discurso que será o tema dos Evangelhos nos próximos dias até o final da última semana do ano litúrgico. Para nós, no século XXI, a linguagem apocalíptica é estranha e confusa, mas para os perseguidos das comunidades cristãs daquele tempo, era a palavra que todos entendiam e cujo objetivo principal era animar a fé e a esperança dos sofredores. A linguagem apocalíptica é fruto do testemunho de fé dessas pobres pessoas que, apesar das perseguições, continuavam acreditando que Deus estava com elas e que Ele continuava sendo o Senhor da história. Nos dias anteriores ao discurso apocalíptico, Jesus havia rompido com o templo, Lucas 19, com os sacerdotes e os anciãos, Lucas 20, com os saduceus, com os escribas que exploravam as viúvas, e no final, como vimos no evangelho de ontem, termina elogiando a viúva que dá esmola de tudo que possui, Lucas capítulo 21. Agora, no evangelho de hoje, ouvindo que enquanto alguns falavam sobre o templo e as belas pedras que o adornavam, Jesus diz: Dias virão em que tudo o que vedes não ficará pedra sobre pedra. Ao ouvirem este comentário de Jesus, os discípulos perguntaram: Mestre, quando isso acontecerá? E qual será o sinal que isso está para acontecer? Eles, claro, pedem mais informações.
O discurso apocalíptico que se segue é a resposta de Jesus a essa pergunta dos discípulos sobre quando e como ocorre a destruição do templo. O Evangelho de Marcos diz que havia deixado a cidade e estava sentado no Monte das Oliveiras, Marcos capítulo 13. Ali do alto da montanha, ele tinha uma vista majestosa do templo. Marcos informa ainda que havia apenas 4 discípulos ouvindo seu último discurso. No início de sua pregação, 3 anos antes, lá na Galiléia, as multidões seguiam Jesus para ouvir suas palavras. Agora, no último discurso, há apenas 4 ouvintes: Pedro, Tiago, João e André. Eficiência e bons resultados nem sempre são medidos pela quantidade de pessoas, com a casa cheia. Jesus começa a sua resposta com uma advertência: cuidado para não vos deixardes enganar. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Em tempos de mudança e confusão, sempre aparecem pessoas que querem tirar proveito da situação enganando os outros. Isso acontece hoje, também aconteceu nos anos 80, época em que Lucas escreve o seu evangelho. Diante dos desastres e das guerras daqueles anos, diante da destruição de Jerusalém no ano 70 e da perseguição aos cristãos pelo Império Romano, muitos pensavam que o fim dos tempos estava para acontecer. Houve quem dissesse: Deus não controla mais os fatos, estamos perdidos. Por isso, a principal preocupação dos discursos apocalípticos é sempre a mesma: ajudar as comunidades a discernir melhor os sinais dos tempos, para não se deixarem enganar pelas conversinhas sobre o fim do mundo. Cuidado para não se deixarem enganar. Depois vem o discurso que oferece os sinais para ajudá-los a discernir e assim aumentar a sua esperança. Após esta breve introdução, o discurso propriamente dito começa. Quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Na verdade, essas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não será imediato. Então ele lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos, fomes e pestilências de um lugar para o outro. Também haverá atos terríveis e grandes sinais do céu. Para entender bem essas palavras, é preciso lembrar o seguinte: Jesus vive e fala no ano 33. Os leitores de Lucas vivem e ouvem no ano 85. Agora, nos 50 anos entre o ano 33 e o ano 85, a maioria das coisas mencionadas por Jesus já haviam acontecido e era por todos bem conhecidas. Por exemplo, em diferentes partes do mundo houve guerras, surgiram falsos profetas, houve doenças, pestes, e na Ásia Menor terremotos eram frequentes. Seguindo o estilo bem apocalíptico, o discurso enumera todos estes acontecimentos, um seguido do outro, como sinais ou etapas do desígnio de Deus na história do povo, desde o tempo de Jesus até os nossos tempos. Primeiro sinal, os falsos messias. Segundo sinal, guerras e revoluções. Terceiro sinal, nações lutando contra outras nações, um reino contra o outro. Quarto sinal, terremotos em vários lugares. Quinto sinal, fome, peste e sinais no céu. Até aqui, o evangelho de hoje. O de amanhã nos apresenta outro sinal, a perseguição das comunidades cristãs. O evangelho de depois de amanhã sinalizam dois: a destruição de Jerusalém e o início da desintegração da criação. Assim, por meio destes sinais do discurso apocalíptico, as comunidades dos anos 80, época em que Lucas escreve o seu evangelho, puderam calcular o auge da execução do desígnio de Deus e descobrir que a história não escapou das mãos do Criador e Pai. E esta é a grande esperança que o evangelho desses dias nos traz. Deus tem a história nas mãos. E mesmo quando tudo parece perdido, o próprio Deus suscita testemunhas da verdade que sustentarão o mundo na esperança.
Santa Cecília era de antiga e nobre família romana. Cristã, fez voto de castidade. Porém, sem o seu conhecimento, os pais a prometeram em casamento a um nobre pagão, Valeriano. No dia das núpcias, Cecília lhe contou que um anjo guardava sua virgindade consagrada. Ela prometeu que acreditaria se visse o anjo. Ela o apresentou ao Papa Urbano, que o preparou para o batismo. E ele, assim convertido, de fato viu o anjo ao lado da esposa. O casal e Tibúrcio, irmão de Valeriano, que também se convertera, foram denunciados como cristãos, mas não renegaram a fé. Os dois irmãos foram decapitados e Cecília foi condenada à morte por asfixia num quarto superaquecido. Encontrada ainda viva, foi também decapitada. Há mais de uma referência para a relação entre Cecília e a música. Ela tocaria lira ou harpa, teria cantado incessantemente músicas de louvor a Deus durante a provação da asfixia, teria o dom de ouvir músicas do céu. Nas atas do seu martírio, consta que no dia do seu casamento, ao ouvir os sons dos instrumentos musicais, teria elevado a Deus uma prece pela sua pureza de corpo e alma. Cecília foi declarada padroeira dos músicos. O corpo da Virgem, falecida por volta do ano 225, foi enterrado nas catacumbas romanas, bem próximo à cripta dos papas, e posteriormente levado para a basílica a ela dedicada no terreno da antiga casa dos nobres Cecílios. Santa Cecília, Virgem pura, ajudai-nos a preservar a inocência do corpo e da alma e a ensiná-la especialmente às crianças e jovens. Intercedei ao Pai para livrar o mundo dos abusos da mentalidade maliciosa e da sexualidade distorcida e desregrada que levam, conforme ensina a Igreja, tantas pessoas para o inferno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santa Cecília, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima terça, tudo de bom para você.